coisas básicas. Eu não estou falando de você ser letrado em Shakespeare, não é isso, sabe? Isso é literatura, uma outra seara. Mas você dominar um texto bacana, certinho, é fundamental. Olá, está no ar mais um episódio do Foca na TV. Eu sou Renata de Andrade, ensino jornalistas e estudantes de jornalismo a conseguirem um emprego na TV. Para você trabalhar em TV, você não pode esquecer do texto. Esse é o assunto do podcast de hoje, que eu tenho como convidado Fernando Parracho. Parracho, obrigada por estar aqui. Obrigado a você, Renata, a tua equipe aí pelo convite, né, por me receber aqui. É uma honra muito grande falar com esse teu público aí que, enfim, é um público que lembra muito a gente quando a gente estava começando, né? Estava na faculdade e tal. Então, espero poder contribuir de alguma maneira, né, com algum insight, com alguma coisa que ajude o pessoal a encontrar um caminho, né? Vai sim, Parracho. A gente sempre escolhe um assunto para falar aqui. E eu escolhi texto porque, enfim, estive muito presente nas suas produções, na TV, na RPC, afiliada da Globo, enquanto a gente trabalhou juntos, tanto na reportagem quanto em programas e na apresentação. Tinha os programas da OTV, né? Agora que eu lembrei. A gente fez junto, E eu acho que a gente não pode esquecer que trabalhar em TV também e não é só também, mas é trabalhar com o texto. E o seu texto, já digo que é maravilhoso, maravilhoso de editar. Não é só um texto maravilhoso, de um texto bonito, daí você fala, cara, como é que eu vou cobrir esse texto? Então, assim, a gente precisa também pontuar, né, Parracho, o texto de TV, que você precisa pensar também na imagem. Mas o que eu queria saber de você porque eu sei que você gosta de escrever. O que veio primeiro na sua decisão de carreira? Você escolheu o jornalismo porque você gostava de escrever ou você já quis, num primeiro momento, ser repórter? Como que foi essa decisão na carreira? Olha, Renata, a minha escolha foi interessante, assim, porque quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler e mais do que escrever, eu gostava de ler. Aí depois a escrita foi aparecendo, assim, muito pelo lado da poesia. Foi uma descoberta muito cedo na minha vida, assim, e eu encontrei pessoas, colegas da escola e tal, que eram poetas já desde cedo. Convivi com alguns deles, né? A gente trocava muito texto, muita poesia e tal. Começou assim. Aí eu fui pegando gosto, interesse, o desejo de escrever. E essa foi uma coisa muito importante na minha vida, assim, porque primeiro, a primeira conclusão que eu cheguei, acho que muita gente chega, é que para escrever você tem que ser um bom leitor, né? Às vezes a leitura, ela te dá um conhecimento da língua muito além da sala de aula, né? Sim. Das aulas de português, de literatura, de gramática, enfim. E eu comecei a me interessar muito, me apaixonar pela escrita. Mas eu sempre achei que eu ia, se eu fosse viver de escrever, sendo jornalista ou não, ia ser impresso, em veículo impresso. Nunca me passou pela cabeça trabalhar com televisão. O rádio era uma coisa que me fascinava muito, porque faz parte da minha formação, desde criança, escutando rádio. Em Porto Alegre, onde eu nasci, a gente tinha, acredito que ainda tem, excelentes profissionais no rádio lá. O rádio era muito tradicional, um veículo muito forte. Então, eu, assim, se fosse trabalhar com voz, ainda pensava rádio, nunca TV, porque TV também envolve imagem e tal. E eu tinha uma certa dificuldade de me aceitar num universo desse. Mas o texto é a base de tudo, né? A vida é texto, né? Sim. Você nasce falando os seus textos, né? O texto da sua vida. Você vai escrevendo o texto da sua vida ao longo dos anos, né? Desde pequenininho. Tem crianças na família da gente, ou a gente mesmo, que é conhecido por uma frase, né? Uma frase que soltou lá quando eu tinha 3, 4 anos de idade e ficou conhecido o resto da vida por aquela frase. É o texto, a gente está escrevendo sempre. Agora, o texto escrito, a gente está escrevendo e falando, né? Eu quis me referir muito à fala, mas o texto escrito, ele requer não só talento, inspiração e tal,
mas ele requer um pouco de técnica, né? Você estudar realmente, conhecer, ouvir, né? Eu tinha um editor, tive um editor muito profissional, assim, de um talento incrível, que ele falava, você quer aprender a escrever para TV? Mas está vendo TV? Você vê TV? Você vê os jornais? Você quer ser jornalista de TV? Começa a ver TV. Todos os jornais. Todos os jornais. E eu né? falo que a gente assiste o jornal com uma visão muito diferente. Nenhum jornalista que já trabalhou em TV assiste o jornal como qualquer outra pessoa. A gente assiste com aquela visão técnica do aconteceu isso é na data coberta, isso é no Liga, isso no VT. No fim, a gente fica louco assistindo TV ali. Não... Esse VT foi cortado. Esse VT era grande, eles cortaram por falta de tempo. A gente vai desenvolvendo uma visão crítica, né? Exatamente. Um olhar crítico. Mas, Parrage, você falou que você não queria trabalhar como repórter. E a gente sente muito essa dificuldade de... Até timidez, falta de segurança, quer ser repórter, mas às vezes desiste por conta disso. Mas como que você caiu na reportagem? E ficou muito tempo e rodou o Brasil em várias emissoras. Quando eu estava terminando o meu curso na universidade, eu tinha alguns professores que eram do mercado, né? Eram de TV, né? Eram editores, repórteres na TV. E aí, isso, só para eu localizar o pessoal, isso foi na PUC, em Porto Alegre, onde eu fiz meu curso. E a TV que eu estou me referindo é a RBS TV. E aí, no final do ano, não no final do ano, na metade do ano, mais ou menos, eles faziam uma seleção para um projeto de trainees, que se chamava Caras Novas, Projeto Caras Novas. Dali eles tiravam novos profissionais para a TV e tal. E aí eu tinha, em especial, uma professora... vários me estimularam a participar do processo de seleção, tá? Mas uma em especial, que é a Alice Urbim, querida demais, amo ela de paixão, foi minha editora há um tempão, está lá ainda na TV, enfim, fazendo outras coisas. Ela é esposa de um grande escritor chamado Carlos Urbim, infelizmente faleceu já, mas um cara assim fantástico, de um texto maravilhoso, já que a gente está falando de texto, fazer essa menção, né? E aí ela me estimulou. Ela falou, não, você tem que ir participar do processo. Eu falei, mas Alice... Porque eu entrei para a faculdade com 27 anos. A média dos meus colegas tinha 17. Então, eu já me sentia um pouco velho, assim, um pouco velho para entrar na faculdade, que é uma visão totalmente tacanha, né? Não tinha nada de velho, mas... Pensava assim, pô, a pessoa tem 17, tá com gás, tá cheio de gás, tá preparado. E aí eu falei, Alice, não tem como eu concorrer para uma vaga com essa molecada que tá chegando a 1000 aí, né? Voando. Ela falou, cara, o que te custa participar do processo de seleção? Aí eu falei, cara, quer saber? Realmente vai ser um aprendizado legal, vai ser uma experiência boa. Aí outros professores também, tem que ir, porra, vai e tal. Mas por que eu fui? Porque eu tinha passado por um evento, assim, numa aula de telejornalismo, que foi muito crucial para mim. Eu estava atrás da câmera, que era onde eu gostava de ficar, uma câmera de estúdio, a gente ia gravar o primeiro telejornal lá do curso, na cadeira de TV2, sei lá, alguma coisa assim. Aí... eu estava na câmera e era um casal de apresentadores, né? A menina e o menino. Nessa faixa aí, 17, 18 e tal. E eles tinham super se preparado para aquele dia e tal. E ela veio toda bonitona, maquiada, aquela roupa. E o cara não veio, o meu colega não veio. E aí a gente, pô, cadê o cara e tal? Faltou, não veio, faltou aula. Mas como faltou aula? A Alice era bem, né? Porra, como faltou a aula? Pô, isso não é uma aula qualquer, é o nosso primeiro telejornal e tal. Aí ela pegou, ela era muito rápida, assim, era uma máquina ali de pensar, de fazer e tal. Aí ela olhou assim, e ela me chamava de Luiz Fernando, né? Ou Luiz só. E aí ela olhou, porque o meu nome é esse, né? Luiz Fernando. No vídeo que eu sempre usei Fernando Parrage. Aí ela olhou assim tal, e Luiz Fernando, e eu me escondi atrás da câmera, né? Aí ela falou, Luiz Fernando, tô falando contigo, vem cá. Eu falei, não, o que, Alice? Estou aqui na câmera e tal. Ela falou, não, tu vai apresentar o telejornal.
Aí eu falei, não, Alice, tá louco. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não tô preparado. Vem cá, cadê o paletó aí, a gravata? Aí, pô, ela me colocou um paletó. Eu era magrinho, né? Colocou um paletó que sobrou para tudo que é lado. Amarrou aquela gravata ali e jogou um pó na minha cara. Falou, senta aí na bancada e apresenta esse jornal. Não tinha TP, né? Então era aquele negócio de ler a lauda e não tinha lido. Eu tinha feito uma reportagem para o jornal, mas não como repórter, como câmera. Aí ela falou assim, ó, vou te deixar dar uma lida aí no script rapidinho e vamos gravar, vamos embora, que já passou um tempo aqui, não sei o quê. Aí foi, a gente rodou o jornal, apresentamos o jornal, a minha colega, a menina que estava apresentando, coitada, ela ficou tão abalada com a falta né, porque eles tinham se preparado muito. E ela teve vários problemas, tal. Putz, foi ruim, sabe? Foi triste. E você, como não criou essa expectativa... Eu não criei a expectativa, você nem queria estar lá? Eu cheguei... E eu tinha um problema muito sério com a minha voz. É importante falar isso também, que é um registro que pode servir para muita gente que está estudando, que se formou e está batalhando no emprego. Eu tinha meio que um trauma com a minha voz. Eu achava que a minha voz não era radiofônica, apesar de eu querer trabalhar no rádio, ter pensado em trabalhar no rádio, e muito menos televisiva, porque a gente ainda estava numa época, eu estou falando lá de... bom, preparem-se, porque a gente vai fazer uma volta ao passado bem grande. 1900, eu entrei em 89, segunda turma de 89, estou falando de 91, sim, por aí, 91, acho que 91, 92. O rádio era muito forte ainda. E as pessoas que trabalhavam na TV também tinham vozeirões, né? Ainda tinha todo aquele traquejo do rádio, né? Quem fazia o JN ainda era o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin. Aquela voz, aquela coisa. Então eu achava que TV era a voz, a imagem e uma voz muito poderosa, né? E aí ela falou, não é nada disso, tal, tua voz é boa, tem que fazer umas aulas de fono aí. Inevitável, tal. Né? Inevitável. Claro, não. Esse apoio também de voz é fundamental, né? Para quem quer trabalhar em televisão, tem que fazer. Mas aí, a partir desse episódio, eu participei do processo de seleção do Projeto Caras Novas, entrei lá num grupo de 9 e entrei para a TV. Foi isso que você me perguntou, né? Sim, foi. Mas quando como é que eu comecei, como é que a TV apareceu, né? E o seu primeiro emprego já foi como repórter em TV? O meu primeiro emprego foi como repórter, porque, na verdade, assim, naquela época a carência era muito grande de repórteres, né? Tanto homens quanto mulheres. Quando se falava em TV, a primeira coisa que perguntava, é repórter, sabe fazer reportagem e tal? Era uma demanda muito grande. Mas quando eu comecei na RBS, a gente fazia de tudo. A gente se pautava e pautava os colegas. A gente saía para gravar reportagem, equipe de 2, né? Como hoje a gente tem de novo, né? A gente voltou a isso, né? Cinegrafista geralmente que dirige o carro, o repórter. O repórter dirige o carro para o cinegrafista já ir fazendo imagem. Fazendo imagem, é aquela loucura, né? E vamos tem falar lugares, como é que é. Vamos tem falar lugares como é que era antes. Que é um só, né? Não, a gente geralmente tinha um tinha repórter. Até equipe com 5. Chegou a ter, embora isso até Tempos nem áureos, tenho muita. Tempos áureos nem não tenho durou muita muito. Coragem de falar. Não durou muito tempo. O pessoal vai achar que a gente é da época do. Porque assim, quem vai entrar agora já vai sacar a realidade que a gente tem, que é redação enxutas, equipes enxutas. Mas antes. A primeira coisa que vou te perguntar, depois de saber se você sabe escrever, sabe fazer reportagem, sabe dirigir, já vai preparando a tua carteira de habilitação. Você vai precisar, em algum momento, vai precisar disso. Ou já desde a primeira matéria. Porque a gente tinha só um motorista. Então, assim, o motorista... Só motorista. Já teve isso também, Aí, o repórter cinematográfico, o repórter, o auxiliar... que mexia com equipamento. Aí a tecnologia foi mudando os equipamentos, né? Então foi se considerando que já não precisava mais equipamentos mais leves também, menos equipamento. Que não precisava uma pessoa para carregar aquele antigo máquina de VT, né? Sim. Que o gravador de VT, né? De fita, né?
que era um peso enorme, não tinha como o cinegrafista botar aquilo, embora alguns faziam isso também. Mas, enfim, é isso. E aí a TV entrou na minha vida desse jeito, como repórter e tal. Mas, então eu trabalhava como produtor ou pauteiro, repórter e editor. Eu voltava para a TV e editava minhas matérias. Isso acontecia com todo mundo, né? E muitas vezes a gente era o apresentador do jornal também. A RBS para mim foi uma grande escola nesse sentido, porque ela me colocou diante de uma situação, de uma condição de ter que ser multitarefa, né? Então, eu aprendi muito, né? E é importante, porque para você ser repórter, você já ter passado pela edição, tem que ter. Pela edição e pela produção. Até o ideal seria que na formação, né, do repórter, ele fosse editor antes, né? Fosse produtor, fosse editor, para ver as dificuldades que tem em cada uma das funções, né, digamos. E isso a tendência, né, Renata, assim como a gente está falando que primeiro desapareceu das equipes o motorista, depois desapareceu o auxiliar, ficou cinegrafista e repórter. Já tem lugar que é só uma pessoa, só um profissional, fazendo as duas funções. Multimídia, ele faz o vivo dele. Ele vai sozinho, arma a câmera, arma o vivo, faz a entrada ao vivo. Isso não é só em emissora pequena do interior, não. Isso é em grandes emissoras. E é legal a gente falar isso porque vários estudantes vieram me procurar essa semana para falar... mas aqui na minha cidade o jornalista tem que fazer tudo porque a emissora é pequena. Então, se você quiser partir para uma emissora grande, você já está preparado já. Já está preparado, exatamente. É uma escola, é um curso. Porque tem muita emissora grande que o repórter viaja para o fronte de guerra lá sozinho. Monta o seu tripézinho, seu mochilink, a sua camereta ou celular e manda ver. Sabe? Não tem mais isso, e assim, não cabe nem a gente criticar ou não criticar agora. É uma realidade, a gente precisa se adaptar. É a realidade de mercado, de trabalho, é a realidade das empresas, é a realidade dos profissionais. Não adianta, é do mundo, né? Sim. Então, assim, o que você, Parracho, precisava ter como candidato a uma vaga de TV quando você saiu da sua faculdade de jornalismo... Quando eu saí, essas habilidades, esses requisitos já eram diferentes. E essa galera que está saindo agora já é diferente. Então, assim, quando eu me candidatei a uma vaga de edição, a única coisa que eles queriam saber era se eu era uma editora. Uhum. Hoje em dia, eu garanto que se você vai para uma vaga de edição, eles vão te perguntar se você faz reportagem, se você topa fazer um vivo, se você topa aparecer no ar, se você já fez produção. Porque a realidade hoje é diferente, né? E exige cada vez mais uma formação mais eclética, assim, mais abrangente, mas infelizmente. Você tem que ser bom no digital também. Exatamente. Outro dia eu estava vendo, não tem nada a ver com texto, tá? Mas só para... Estava vendo uma grande atriz, que eu admiro muito, falando que estavam fazendo seleção de atores para um filme, e ela falou assim, não acredito, gente, um dos requisitos é quantos seguidores o ator tem nas redes sociais. Ela falou, meu Deus, mas onde é que a gente foi parar? Então a gente fala de crise na nossa profissão, no jornalismo, mas nas artes também tem isso, né? E eu nem chamaria de crise, é uma mudança. Uma mudança no perfil, na cultura, no jeito de ver as coisas, né? Hoje a gente tem programa de televisão que só leva celebridade do mundo digital. Né? É um pessoas mundo à parte. Vamos chamar o Zezinho Oliveira. Zezinho Oliveira? Quem é o Zezinho Oliveira? Gente, eu não sei quem é o Zezinho Oliveira. Aí você vai ver, o cara tem 1,5 milhão de seguidores. É um mundo à parte. Que... Ele traz anunciante, ele traz não sei o quê, ele traz um monte de coisa atrás do Zezinho. O Zezinho vem como um pacote. Mas o Zezinho nem é tão bonito assim, ele é isso, ele é aquilo. Amigo, ele é fenômeno, ele é celebridade. 1 milhão de seguidores, é isso que ele é. Mas é uma realidade. É uma realidade. Então, eu acho que até quem tem... Eu acho que hoje é mais comum essa galera da faculdade já ter uma presença digital muito grande, construída. Agora, assim, essa tecnologia colocou a gente de frente para uma, entre aspas, facilidade muito grande de escrever, né? Sim. Então, você abrevia, amanhã é AMH e tal. Eu não sei escrever assim.
VC, e outras loucuras aí, né? Você lê aquilo e fala, ué, mas o que é isso? Aí você vai, não, pô, isso é abreviatura. No dia a dia a gente já não escreve mais do jeito que a gente escrevia. E isso é ruim para quem quer trabalhar com jornalismo. E como você estava propondo falar de texto, eu diria assim, ó, tudo bem, você se acostumou a escrever assim nas redes sociais, acha que é legal e isso comunica com o seu público, beleza. Mas para efeito de televisão, de jornalismo, você tem que saber escrever direito, sabe? Pelo menos escrever direito. O básico. O básico, não errar. A gente vê hoje ainda, ainda não, né? A gente vê com muita frequência erros básicos de concordância verbal, de concordância nominal, coisas básicas. Eu não estou falando de você ser letrado em Shakespeare, não é isso, sabe? Isso é literatura, uma outra seara. Mas você dominar um texto bacana, certinho, é fundamental, porque você nunca sabe quem vai te chamar para uma entrevista de emprego, para uma vaga. E às vezes aquele textinho que a gente faz lá no Twitter, ou seja lá onde for, né, no Instagram, não é o texto que né, se a gente está falando de mercado de trabalho, com muita ênfase em televisão, você tem que ter um texto legal. E você vê que o texto de televisão, ele é escrito, o repórter escreve, mas ele é lido, ele é falado. É escrito também, para ser falado. Para ser falado. É diferente. Então, às vezes, você coloca palavras que, sem querer, rimam, ou que dão uma redundância. Eu não sei se é porque eu estou ficando velho, Renata, mas eu olho, às vezes, alguns telejornais e falo, mas espera aí, o que ele falou? Aí quando você para e pensa, o que o repórter falou, você já não sabe mais o que era o assunto daquela matéria. Já foi. Eu falo, o telespectador tem uma chance de entender o que você falou. Senão ele perde todo o resto, né? Começou uma matéria, falou alguma coisa estranha, até você pensar, a matéria acabou, você fala... E sem contar, assim, que uma fala limpa e uma pronúncia legal, correta, uma dicção boa, e aí entra de novo a história da fono, né? Ou de um profissional de fono, porque senão a gente vai estar falando só que só existe fono mulher, né? De um profissional de fono, que eu, graças a Deus, sempre tive uma sorte imensa de ter grandes profissionais. Poderia citar aqui vários que eu tive o privilégio de ter ajuda. Mas, assim, veja, quanto mais limpa for a sua fala, menos, enfim, recursos outros que você usa, bengalas, muletas e tal. Menos né. Eu sou suspeito para falar, porque eu uso muito né, sabe? Eu, quando escuto as minhas coisas que eu gravei e tal, assim, de bate-papo, eu falo, nossa, no coloquial eu sou muito ruim, cara, porque a minha esposa, Cláudia, ela me ouve e fala assim, ó, tá legal, mas assim, tira o né, o E você vê que às vezes profissionais antigos já, experientes, têm essas... Então, tudo bem, isso aí é uma coisa que com o tempo, a prática, porque você vai... É isso que você falou, como o texto de TV, ele tem que ser o mais direto possível, porque ele tem que se aproximar à fala, ele tem que se aproximar do jeito que a gente conversa, porque, querendo ou não, o telejornalismo é uma grande... Você para conversar e contar para alguém aquilo que está acontecendo. Só que daí tem esse limiar entre você usar um texto falado e ele fica coloquial demais e fica, o texto de TV não pode ser erudito, porque senão ninguém vai entender. E eu não vou nem citar um exemplo de erudição de texto, mas um exemplo assim que a gente usa muito. Eu mesmo já usei várias vezes, hoje eu me policio muito. A gente presenciou um acidente aqui e a vítima foi encaminhada para o hospital. Se eu estou te contando isso, eu não vou usar o verbo encaminhar. Ele foi levado, a ambulância levou o cara para o hospital. Claro que eu não vou dizer o cara, mas levou a vítima para o hospital. A vítima foi levada para o hospital, o ferido no acidente e tal. Sim. Encaminhado, disponibilizado. Quem é que fala isso? Quem é que fala isso no dia a dia? Escuta, um dia só. Pega um dia e assiste todos os telejornais do dia. Eu duvido que você não vai ouvir a palavra disponibilizado pelo menos umas 3, 4 vezes. Disponibilizado. Além de tudo, é um palavrão, é horrível de falar. É horrível. Coitado do apresentador e do repórter. Quando o repórter termina de falar essa palavra, ele fala, o que é isso?
Porque televisão é o público daqui até aqui. Você fala para uma gama de público que tem, não estudou, às vezes não sabe ler e escrever, eu não estou falando disso no sentido pejorativo, que fez o ensino básico, o fundamental, que fez o Fundamental 2, que fez o ensino médio, outros que fizeram mestrado, doutorado. Então você fala para um grande público. Quando a gente vai entrevistar médico, porque a patologia... Não, doutor, pelo amor de Deus, não fala patologia. O senhor não está num congresso. É doença, não é doença? Não, mas tem uma diferença. Não, mas o povo entende é doença. Né? Ou o cara está doente, ou ele não está doente. Ele não está patologicamente infectado, entendeu? Então, porque na anamnese, doutor... a anamnese. Doutor. Quando a gente fala de bafômetro, né, a gente tá se usando muito isso, não sei quantos mililitros de não sei o que por mililitros de sangue. Não, peraí, cara. Ou o cara bebeu ou o cara não bebeu. O exame mostrou que o cara ingeriu bebida alcoólica. E a lei diz que não pode, entende? Nem um não mililitro. Não importa se é 0,8, na minha cabeça isso não faz diferença. Quanto foi isso? Um golinho? Meio copo? Isso representa o que na realidade? É difícil, sabe? E o bafômetro também tem outro nome. Me ajuda aí, eu esqueci agora. É o teste do... Cara, como é que o pessoal usa muito hoje? A linguagem policial. A linguagem policial. Do policial rodoviário que está ali. Ele usa a linguagem dele. Ok, beleza. Né? Mas faz parte da missão do repórter, apresentador, traduzir aquilo no linguajar. Você vai entrevistar o delegado numa coletiva, provavelmente o delegado vai falar, olha, senhores delegados, senhoras delegadas, por favor, eu acho que vocês estão corretos, não estou criticando ninguém, não estou zoando com ninguém. Mas ele vai dizer que o bandido evadiu-se do local. Um meliante. Agora, você não precisa dizer que ele evadiu-se modus operandi. Eu adoro o modus operandi. Sabe, traduz. Como é que a maior parte da população, do público que está vendo o telejornal vai entender isso? Sim. Não precisa ser brilhante, seja correto. E aí, depois, com o tempo, você vai burilando. Então, escreva corretamente. Corretamente. Lindo, você já está ok. Narre esse texto, leia, fale esse texto de uma forma clara. Direta e objetiva. Que todo mundo entenda, sabe? 2. Aí você começa a dar um pouquinho de personalidade para o seu texto, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de repórter e apresentador, é claro que existe a personalidade na postura, na imagem da pessoa, mas eu acho que a personalidade está mais, ou também está no jeito que você escreve o texto. Posso contar um bastidor? Claro que pode. É meio antiguinho, mas eu até vou dar nome, porque se ela estiver ouvindo, ela vai lembrar e vai rir muito. Eu morava em Cuiabá, trabalhava na TV Centro-América, Rede Mato Grossense, fui fazer uma matéria sobre um projeto na área rural de alfabetização de adultos que trabalhavam em grandes fazendas de soja lá na região de Mato Grosso, no interior de Mato Grosso. E eu me empolguei com a história. Era muito legal. E tinha especialmente um dono de fazenda, grande produtor de soja, que montou uma escola, construiu uma sala de aula, contratou professor e motivou aqueles adultos a se alfabetizarem e tal. E aquilo foi um negócio tão emocionante para mim e para a equipe que estava fazendo comigo, repórter cinematográfico, que a gente viajou na matéria e trouxe uma matéria linda para o Jornal Nacional. Nessa época eu era repórter de rede lá em Cuiabá. E aí era, acho que uma sexta-feira, e o Jornal Nacional queria a matéria para aquele dia. E na hora tinha acontecido algumas coisas assim que não tinha editor para receber meu texto. Aí a Jo Mazzarolo, você conhece ela? Sim, conheço. Ela hoje é diretora de jornalismo da Globo Nordeste, né? E na época ela era chefe da mesa de rede, de produção, mesa de produção do Jornal Nacional. Eu adorava ela, adoro ela. Um profissional incrível, assim, uma referência. Jo Mazzarolo é uma página, talvez até muito mais de uma, né, da história da televisão brasileira.
Mas aí a Jo recebeu esse texto e não dava retorno, não dava retorno. Eu falei, cara, eles queriam uma matéria para hoje, deixa eu ligar para a Jo. Aí liguei, oi Jo, e aí, você sabe quem é que pegou o meu texto aí, qual editora? Ela falou, não tinha editora, eu peguei teu texto. E ele está aqui, na lata de lixo, aqui do meu lado. Aí eu falei, como assim, Jo? Né? Você jogou meu texto no lixo? Não só joguei, como eu rasguei a folha onde Picotei imprimi teu as folhas. texto. Joguei no lixo. Pô, Jo, mas o que é isso, cara? O que houve? O que tinha de tão grave? Ela falou assim, Parracho, teu texto estava lindo, maravilhoso, poético. Mas assim, você é o Fernando Parracho. Você não é o Marcelo Canelas. Não queira ser o Marcelo Canelas. Porque eu também vou dizer para o Marcelo Canelas, não queira ser um Fernando Parracho. Você saiu totalmente do teu estilo. Você escreve muito bem, Parracho. Pega aquele feijão com arroz, temperadinho, com aquela batata frita, aquele bife em cima, que me perdoem os veganos, né? Vamos falar assim, um hambúrguer de grão de bico, bem temperado, Gostoso que você também. faz, você serve. E não inventa. Tá? Eu estou te dando a chance de você refazer o texto e a gente põe amanhã, sábado, a matéria, porque o assunto é legal. Eu vi que você curtiu a matéria e tá legal. E a gente quer dar. Aí eu sentei, fui tomar uma água, Um balde de água um fria. café. Porque às vezes estava empolgado, e é isso que acontece. Às vezes a gente se empolga demais. Peguei meu texto ali de novo, dobrei, não rasguei, né? Por alto amor próprio. Né? Dobrei, botei na mochila, falei, tá bom, vou escrever de novo o texto. Olhei todas as imagens, as sonoras, as entrevistas, reescrevi o texto e mandei para ela no mesmo dia. Ela falou, eu não vou ter tempo de olhar hoje, o bicho estava pegando, o jornal entrando no ar, mas amanhã você vê quem é que pegou esse texto e qual foi o editor que pegou e conversa com ele. Aí no outro dia, afinamos o texto com o editor, ele editou, a matéria entrou no ar. E eu guardo essa história, assim, com muito carinho, apesar de na hora ter sido muito punk ouvir aquilo, né? Mas eu, como conhecia a Jo também, Jo Mazzarolo, ela é uma italiana, lá da Serra Gaúcha, italiana, assim, com aquele pique, né, todo que a gente conhece, é de dizer na lata, ela não ficava... E ela sempre me tratou com muito carinho, muito respeito. Então eu entendi na hora, também, devia estar com 1 milhão de coisas na cabeça para resolver ali na hora. Ela falou, você curta e grossa com o Parracho. Tá no lixo, refaça. Vou dar uma cacetada no Parracho. Mas é importante, porque às vezes a gente Foi fica muito muito impactado com o não, com o seu texto tá ruim, a Aceite sua voz tá ruim. críticas, E aí você fica travado ali, não. Gente, a gente tem que aprender a aceitar críticas, a usar essa palavra, mas mais do que uma palavra, um sentimento, uma postura, uma atitude que é de ser resiliente, de aprender, saber que tudo que estão falando para a gente é aprendizado, todo o retorno, todo o feedback que estão dando para a gente é aprendizado. Então, assim, meu texto não é melhor do que ninguém, o seu provavelmente também não é. Vamos se ouvir, vamos, né? Você como editora, muitas vezes aconteceu da gente trabalhando junto, você chegar, a gente precisa mudar isso aqui. Às vezes não é nem porque existe um erro, uma coisa, mas porque televisão também tem muito a ver com imagem, né? Sim. Tem tudo a ver com imagem. O seu texto, não tá, essa parte não está encaixando com a imagem. E outra aqui. coisa, você colocou assim, e aí fulana desabafou dizendo que não vai mais ao parque. Mas ela já começa a entrevista dela, a sonora dela, falando disso. Então, Vamos parar no desabafou? Desabafou, ponto. Entra ela dizendo, não vou mais ao parque, entende? E até quero fazer um parêntese aqui para dizer que eu trabalhei na minha vida com muita gente boa. Desde auxiliar, motorista, repórter cinematográfico. Eu sempre tive muita sorte. Produtores, editores, chefes, diretores. Eu tive muita sorte. Eu tive uma escola, os professores que eu tive na minha vida, e tenho até hoje, foram e são maravilhosos. Mas eu queria fazer uma menção específica a você. Que eu acho que você tem um talento incrível. Obrigada. Você tem uma cabeça de editora, você conhece muito bem como estruturar uma reportagem.
Então, assim, até eu estou falando isso só como um registro, né? Que eu acho que eu já te falei isso alguma vez, eu já escrevi isso, né? Já falou Mas, sim. assim, se você, estudante, está querendo se preparar melhor, está querendo aprender e tal, eu digo, a Renata tem muito a ensinar para você, para mim, né? Eu adoraria, eu estou recomeçando, né? Vamos falar sobre isso também. O meu trabalho no jornalismo, dessa vez na Rede Massa, SBT aqui em Curitiba. Mas, olha, Rês, tem grandes editores lá, tem gente muito boa, como eu disse. Eu tive e tenho mestres muito grandes. Mas se em algum momento a Rede Massa falasse assim, puxa, preciso de uma editora competente, experiente e tal, eu ia correndo dizer, traz a Renata, porque vai ser tranquilo. Ai, então, que gentileza, não, mas é obrigada. verdade, a gente trabalhou junto desde que eu acho que quando você estava desde quando eu entrei na TV, começando na TV, na OTV, e a gente sempre se correspondeu bem. Mas como editora, assim, você cresceu muito, você cresceu rápido, Eu me lembro que nos tempos de Boa Noite Paraná, que eu acho que foi o último telejornal que você fez, né? Era uma tranquilidade quando falava assim, quem vai pegar o teu VT é a Renata, quem vai editar o teu VT é a Renata. Não em demérito a nenhuma outra editora, nenhum outro editor. Nossa, se for citar nomes agora, eu vou... Não vamos ter tempo aqui. Nós vamos ter que ter 3 podcasts, né? Mas todos legais, assim, mas especificamente como a gente está aqui junto, eu não podia deixar de falar isso. Então, aquele material da Guiné, né? Da Guiné. Que você, Bruno Fávaro, Léo Morrone foram fazer lá, trouxeram. Você editou aquilo com carinho, com uma... E lembra que te arrastei pro estúdio? Sim! Eu falei, Renato, você vai lá no estúdio. Eu falei, não, eu só editei o material. Você tá louco! Mas eu acho que é uma das grandes oportunidades que eu agarrei na TV, e eu acho que é isso, né? Quando você conhece um pouco a outra função, a sua função você vai desempenhando melhor. Então, assim, qualquer oportunidade que as pessoas me ofereciam para estar no estúdio, por mais medo e receio que eu tivesse, eu falava, não, Renata, é uma oportunidade para você saber como é estar no estúdio. Eu ia pro estúdio. Renata, você sai gravar, eu ia com a equipe de reportagem gravar. Renata, você produz uma série de reportagens? Produzo. Então, assim, eu me propus a fazer outras coisas além da edição, que só agregaram na minha missão maior, que era editar. Então, eu acho legal. que é um pouco Tenho disso. Foto desse momento nosso no estúdio. É muito. Fui lá. Porque, assim, é fundamental, né? Uma equipe sai para fazer um trabalho dessa natureza, de descoberta, de um lugar que a gente não conhece, que tem as suas características próprias, especificamente lá, um lugar muito pobre. Sim. Infelizmente, no Brasil, temos lugares até parecidos, mas nada igual, porque lá é um país africano, né, que sofre muito mais. Não tem energia elétrica, água potável, nada. Então, foi uma experiência, assim, de... E quando a equipe volta com material desse, você tem que ouvir as pessoas. Tudo bem, você vai ver as matérias, então você vai ver... Mas os bastidores os bastidores, Eu me lembro que eu conversava com o Bruno Fávaro, que aliás é um cara também que eu admiro demais, Léo Morrone também, são profissionais incríveis. Levaria eles comigo, se eu pudesse também, para tudo quanto é lugar. Embora é difícil, né? Mas assim, eu conversava com o Bruno, eu me lembro que o Bruno se emocionava falando, sabe? Não, foi uma experiência, das crianças, assim... dele assim, Só para quem não sabe, a gente ficou 20 dias na Guiné-Bissau, a gente saiu do Paraná para acompanhar a história de missionários, e não só católicos, mas evangélicos, uma rede muito grande de paranaenses, diversas cidades do Paraná, que descobriram na Guiné-Bissau a sua missão de ajudar o próximo. A gente saiu de Curitiba, passamos 18 dias na Guiné-Bissau. País sem água potável, sem energia elétrica. É aquela viagem que você fala, gente, vai dar uma coisa errada. Alguém vai ficar doente, alguém vai se machucar. A estrutura da rede de saúde não tem. Eles não tinham nenhuma. Então, assim, a gente foi muito preparado. Mas deu tudo certo. A gente conseguiu, acho que, mostrar um pouquinho dessa força paranaense num lugar tão
tão bonito. É que tá um lugar tão bonito e é. devastado ao mesmo tempo. Uma coisa muito incrível. Então, Missão África Guiné-Bissau. Se alguém procurar no Globoplay, vai estar lá. Tem, né? E aí tem. eu fui pro estúdio conversar com o Parracho, porque o Parracho é assim. Ele gosta de uma coisa, ele acha, não, vamos todos, vocês precisam, não sou eu. Você falava assim pra mim, mas quem sou eu pra contar o que você passou A gente lá? não viveu aquilo, né? Você tem que ir lá contar. Eu falei, Nesse caso específico, o apresentador do jornal vira um telespectador. Por mais que tenha visto a matéria antes, editada ou editando, você vira um telespectador. Eu gosto muito, e também até aproveito a dizer isso para os estudantes e tal, eu gosto muito do profissional que traz uma história, dele apresentar essa história, sabe? O jornal tem um âncora, um apresentador, beleza, ok, isso é bacana, é assim que funciona, na maioria das vezes. Mas, assim, podendo chamar o repórter, a repórter, o cinegrafista, a cinegrafista, enfim, chamando eles para o estúdio, vem cá, me conta, como é que você descobriu isso? O que você encontrou quando você chegou lá? Porque a reportagem a gente dá um tratamento mais objetivo possível. Claro que com emoção, com uma carga de não tem tempo para muitos né? bastidores. Você mas não vê, falar de como foi a chegada, porque as histórias por trás da reportagem, às vezes, são tão mais interessantes do que a própria reportagem. Né? Exatamente. Parracho, para terminar, vamos falar da sua nova etapa no jornalismo. Depois de passar muitos anos na reportagem, você foi para a apresentação e agora está no novo projeto com SBT Paraná, na Rede Massa, afiliada do SBT aqui. Em breve. Você não pode contar muita coisa, eu sei. Em breve. Vai ser em breve. Daqui a pouco vai começar a sair as chamadas e os anúncios aí e tal. A empresa tem a estratégia de montar isso, então eu não posso furar aqui. Mas tá perto, tá bem pertinho assim, de começar a apresentar o jornal. Quando eu saí da RPC em dezembro de 2021, estava vivendo um momento muito particular da minha vida, assim, um desgaste muito grande. Não é com a empresa, tá? Era um movimento interior, assim. Eu adoro a empresa, sempre fui muito feliz na RPC. Nossos amigos estão lá, né? Tenho muitos amigos Nossos lá. Amigos estão então, lá. assim, eu não tenho essa noção de concorrência, de coisa. Eu acho que cada um faz o seu trabalho. Todo mundo está tentando apresentar esse trabalho, mostrar esse trabalho da melhor maneira possível, dentro das suas possibilidades, da sua estrutura, do que tem, do que não tem, enfim. Mas quando eu saí, eu estava vivendo um momento pessoal muito forte assim, na minha vida toda. E, claro que a pandemia contribuiu. O pessoal fala, mas por quê? A pandemia foi um dos motivos. Mas foram vários fatores que foram se linkando, foram se juntando e foram me levando a tomar uma decisão de parar. Tanto é que quando eu saí, eu disse, encerrei meu ciclo no jornalismo diário. E eu tinha um senso de urgência muito grande, sabe? Eu falava, não sei quanto tempo eu vou viver, essa pandemia louca, isso, aquilo. Eu estava com alguns probleminhas de saúde e tal, estresse, um cansaço, um desgaste emocional, físico muito grande. E eu queria muito retomar também um projeto lá de trás da minha vida, de vida rural. E aí eu me joguei, eu fiquei 2 anos. Primeiro ano fui construindo casa, então virei um mestre de obra, um pedreiro, um auxiliar, um servente de obras, ajudando os pedreiros, tal, gerindo uma obra. Foi uma das experiências mais loucas que eu tive na minha vida. Já cheguei à conclusão de cara que não sirvo para isso. Não é a tua praia. Eu, como gestor de obras, sou um bom jornalista, enfim. E ano passado foi o ano para experimentar de vez e implantar alguns projetos e tal. Mas assim, passados esses 2 anos, eu senti que ainda tinha gás. Ou que essa parada me deu uma nova energia, serviu como um respiro para mim. Né? A pessoa falou, foi um período sabático. Eu falei, não sei, porque eu nunca tirei período sabático. Não tenho ideia o que seja isso. Também não sei. Será que é isso? Mas é que Um dia eu gostaria de ter. Dizer, olha, vou sair para o período sabático. Não, porque você trabalhou pra caramba nesse só período. Trabalhei então não foi na minha sabático, vida. não. Eu acho que não foi sabático. Esses 2 anos foi de ralação total. Não foi sabático, não. Nossa, eu me arrebentei. E aí veio o convite da Rede Massa e eu também... outra vez, vários fatores foram se conectando, problemas de saúde na família, enfim e tal.
que me trouxeram de volta para a cidade. Mas todo mundo pergunta, né? Pô, mas é porque as pessoas têm a tendência a achar que a gente ou é uma coisa ou é outra, né? Ou é jornalista ou é empreendedor, ou é músico ou é atendente de lanchonete. E às vezes as coisas se misturam, Sim. né? Porque a gente precisa viver, pagar as contas e tal. E aí eu sempre digo, não, o projeto continua, não acabou. Eu estou tendo a possibilidade agora, por uma obra do destino, de Deus, né, de ter uma pessoa lá me ajudando. Então tudo aquilo que eu estaria fazendo ou não estaria conseguindo fazer lá, Tem por alguém. falta de força física, de habilidade e tal, tem alguém lá fazendo. Então eu estou um pouco mais distante, não estou morando lá, porque a distância também não permite ir e vir todo dia. Mas estou voltando e digo para vocês, está sendo muito legal essa retomada, sabe? Essa volta. E aí as pessoas também cobram. Né? Mas você não falou que tinha encerrado o ciclo no jornalismo diário? Aquele ciclo, sim, ele encerrou. Mas a vida não é feita de ciclos, né? A cada começo de ano, a gente não começa um novo ciclo, a cada aniversário, a cada mês, a cada minuto na vida, a gente está começando um novo ciclo. A cada inspiração, a cada respiração, você está começando um novo ciclo na vida. Então, eu estou me dando o direito de recomeçar na minha área. E pelo carinho que eu tenho visto das pessoas, tanta gente falando, eu estava com saudade, você faz falta. Cara, isso acaba me encorajando. Com certeza. Né? Não, eu nunca vi sendo... tanta choradeira, tanto dentro da redação, dentro do estúdio de telespectador, na sua despedida. Tipo, as pessoas, elas não estavam... Nós, amigos, colegas, pessoas que trabalhavam com você, o público não estava preparado para a ausência de Fernando Parracho nas telas. Então, eu acho que essa alegria, tipo, o Parracho está de volta. Eu espero que estejam todos preparados para a minha volta agora. Né? Agora sim, agora sim. E eu espero contar com a audiência de muita gente, de todo mundo que tiver curiosidade de ver o nosso trabalho. A gente vai se esforçar muito para fazer um trabalho legal, embora, como eu digo, eu respeito todas as emissoras, todos os colegas. No fim, né? Estamos todos juntos nessa missão de informar o telespectador, seja onde você... E o que você às vezes não vê num canal, você vai ver no outro... Você vai complementando a sua formação, a sua informação. Enfim, né? A gente faz um apelo para que as pessoas assistam, porque a razão do nosso trabalho é o público, né? Então, se você não é visto, as pessoas não te assistem, não tem graça nenhuma. Mas, ao mesmo tempo também, dizer que eu estou muito motivado, muito motivado. Encontrei na Rede Massa assim, um time muito legal, um pessoal que trabalha uma vibe muito bacana, com muita leveza. Tem problemas? Tem, claro. Todo tem lugar os problemas, problema, eles são os mesmos em todas as emissoras. Com uma variação um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Mas quero fazer esse registro aqui também. Fui recebido de uma maneira assim, que eu não esperava, Renata, sabe? Com muito carinho, com muito respeito, com curiosidade, com todo mundo querendo ajudar. E aí você percebe uma coisa que a gente está careca de saber, né? Que televisão não sou eu, né? Não é você, somos nós, né? A gente trabalha sempre precisando de alguém que vai... Fulano, vai ali, me faz me acelera essa imagem que eu preciso pro VT, mas eu estou correndo, tá bom, faz... Sabe, é na rua, as equipes de rua, né, fazer um registro também da dificuldade que é trabalhar na rua, né, como repórter e tal, cinegrafista, enfrentando várias dificuldades. Na pandemia foi terrível, outras profissões, claro, mas estou falando da nossa, né, e assim, é um grande time sempre, uma televisão, tudo que você vê no ar é resultado de muitas mãos trabalhando junto, brigando, discutindo, teimando, depois concordando, e aquilo que você vê no ar é o resultado da... Então, assim, mais do que tudo, eu acho que a gente vive num momento do país que a gente precisa reconhecer e respeitar o trabalho dos jornalistas. Sabe? A gente precisa, você que está aí, que se formou, que está se formando, que está dentro de um curso... tome para si essa responsabilidade de
inspirar nas pessoas o respeito pela profissão, pelo trabalho do jornalista, dos jornalistas, porque o Brasil não seria o que é, e olha que a gente ainda tem muito para melhorar, mas não seria o que é se não fosse o trabalho da imprensa, dos jornalistas, de todas as áreas, de todos os setores. E aí a classe como um todo, não é só a sua emissora, não é só o lugar onde você trabalha. Então respeite não só quem está ali dentro, mas quando você vai para a rua e encontra outras equipes de reportagem, saiba que está todo mundo ali no mesmo barco. Porque os poderosos, aqueles que fazem do poder a sua sanha, o seu objetivo principal, é claro que eles não gostam de jornalista. E claro. Quando gostar, a gente está fazendo alguma coisa errada. E quando gostar, atenção, porque... Alguma coisa está errada. Então, vocês são sempre contra, sim, porque o nosso papel sempre ali ver o que está certo, o que está errado, o que pode melhorar, porque tem gente cobrando, porque a população está precisando disso. Então, nós somos os porta-vozes. Só para a gente fechar, né, esse... Então, acho assim, eu não falo assim, vocês contra tudo. Entre e sai governo, vocês sempre vão ser contra. Sim, porque quando a gente for a favor, alguma coisa está errada. O jornalista tem esse dever, né? Fiscalizar quem está no poder, independentemente de quem seja. Né? Mas, Rê, muito obrigado, viu? Parracho, obrigada a você. Eu agradeço a todos que estão vendo a gente aí também, estou à disposição, na medida do possível, alguma colaboração, alguma coisa. Sucesso no teu projeto. Obrigada. Acho que falar com esse público de estudantes de jornalismo... eu digo, quem está na faculdade já é jornalista, né? Não espera receber o canudo para ser jornalista, já atua, já pensa, já exerce o jornalismo da maneira como você puder, da maneira que você achar mais ética, mais legal, mais objetiva, mais importante, mas somos todos jornalistas, aqueles que estão se dedicando um tempo da sua vida a estudar, a se preparar, aqueles que estão na batalha já, somos todos. Então acho que a gente tem que ter também um senso de união, de colaboração, de compartilhamento de experiências, né? E esse espaço aqui é isso, né? É uma oportunidade muito grande das pessoas que querem ser jornalistas ou que já são, pensarem, refletirem. E compartilhar, né? A gente está aqui compartilhando um pouco a nossa história, mas não quer dizer que a gente sabe mais do que qualquer outra pessoa. A gente está aqui só compartilhando o que a gente viveu. Parracho, sucesso nessa sua nova jornada, no seu novo ciclo. Amém. Obrigado. Você vai ver, a recepção não é só interna da emissora, mas eu acho que o público tá esperando sim e vai festejar a sua volta. A gente vai ficar de olho. Se você é do Paraná, não só de Curitiba, porque o SBT Paraná é estadual, em breve. Que dia que é hoje? Hoje é dia 9. A gente tá gravando dia 9 de março e o Parracho falou que a estreia tá chegando. Então, vamos ficar preparado que a gente vai ver Mas logo. Mas a gente vai anunciar. Vou anunciar nas redes sociais também. Aliás, quem não segue o Parracho ainda, Instagram, Facebook. Sabe eu tenho um canal do YouTube. Seu arroba? Fernando Parracho. E no YouTube também. Fernando Parracho tem um canal lá onde eu conto um pouco dessa experiência aqui. De transição para a vida rural. Estou contando um pouco agora dessa volta, dessa retomada. Quem puder me seguir lá, se inscrever no canal, agradeço de coração. Perfeito. Vou falar de mim também, ó. @RenataNDR no Instagram. No YouTube, onde você provavelmente está assistindo a gente, @renata.focanatv. Obrigada, Parracho. Fique ligado que sempre temos novidades nos canais. Valeu!